Eu queria, de alguma forma, hoje à noite, apenas continuar falando sobre o que eu estava falando pela manhã. É como se fosse uma aplicação, não porque tenhamos falado pouco de manhã, mas eu acho que isso é uma boa aplicação para o que nós vimos. Eu queria meditar em João 19, a partir do verso 28. Não é tão pequeno assim o trecho, vai até o verso 37. E a gente continua na mesma cena e olhando para a mesma coisa. Que diz assim: mais tarde, sabendo que tudo já estava concluído, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Havia ali uma jarra de vinagre de vinho. Então molharam uma esponja nela, colocaram a esponja em um ramo de hisopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Quando ele tomou a bebida, Jesus disse: está consumado. Com isso ele inclinou a cabeça e entregou o espírito e morreu. Então você vê que esse é exatamente o último instante de Cristo. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria o sábado especial. Como os judeus não queriam que os corpos ficassem nas cruzes durante o sábado, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos condenados, para eles morrerem rápido e retirar os corpos. Os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus, e depois do outro homem. Mas quando chegaram a Jesus e viram que ele já estava morto, não quebraram as suas pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Perfurou o coração de Jesus. Aquele que viu isso deu testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade e testemunha, para que vocês também creiam. João está falando dele mesmo, como ele estava lá e viu, essas coisas. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como outra Escritura diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Então, a gente hoje estava fazendo uma reflexão, e aqui você vê que continua sobre o significado da morte e dos sofrimentos de Jesus. Mas a gente andou alguns instantes para frente, para o exato momento onde ele morre, depois de já ter dito antes: está consumado, como a gente viu. E a reflexão sobre a cruz de Cristo é algo que consome as nossas vidas, ou seja, toda a nossa vida deve ser uma constante reflexão sobre a morte de Jesus. Você vê que a gente viu hoje como Davi, quando estava sofrendo, foi levado, mesmo antes de saber todas as coisas que nós sabemos, a pensar no sofrimento de Cristo, e aí que todas as coisas se transformaram. Então hoje à noite a gente está diante da passagem que realmente descreve a morte de Jesus, ou seja, um instante da sua morte. Então eu diria que assim como Moisés estava diante da arca, da sarça ardente, não é? E ele tirou os sapatos, porque Deus disse que aquele lugar era um solo sagrado, porque ali estava a manifestação da glória de Deus na sarça. Aqui é a maior manifestação da glória de Deus, a cruz. Na verdade, essa é a razão para a qual Deus fez o mundo, para aquele instante, não é? Ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O plano é a sua morte. Toda a história acontece para que Jesus morra naquela sexta-feira, e nós precisamos fazer algo equivalente em nossos corações. Não precisamos tirar os sapatos dos nossos pés, mas precisamos realmente entender que diante da cruz nós estamos diante daquilo que é mais sagrado, daquilo que mais manifesta a glória de Deus. Nunca abra na sua casa a Bíblia e medite sobre a cruz de uma maneira casual, Sempre tenha em mente isso. Nós precisamos nos aproximar dessa passagem com um senso da sua incrível santidade. Como Moisés precisava ter um senso da santidade de Deus diante da sarça, aqui muito mais.
E talvez a melhor maneira de fazer isso seja, de alguma maneira, nós sermos simples. Porque você vê que quando você olha para toda a cena, para todas aquelas horas, Jesus conquistou nossa salvação com poucas palavras. Ele não está falando o tempo todo. As palavras, elas vão acontecendo naquelas horas, e se você pegar elas e espalhar pelas horas, você vê que foi com poucas palavras. Então, a gente não é a abundância das palavras, mas o significado profundo delas que nos pega, e nós consumimos nossas vidas e vamos consumir a eternidade olhando para a cruz. Então eu quero sugerir apenas 3 coisas que a gente vê nesse relato do instante da morte de Jesus, que, como eu disse, era como se nós simplesmente olhamos para o lado prático na nossa vida do que vimos hoje pela manhã. A primeira coisa é o segredo da força de Cristo, o segredo do poder na vida dele, da força. A segunda coisa é a natureza da oferta de Cristo ao Pai, e como nós podemos nos apropriar dessas coisas pessoalmente, como a gente pode se apropriar disso em nossas vidas e então ver a transformação que isso traz. Então a primeira coisa é o segredo da força de Cristo. É importante, na verdade é fundamental, não é? E a gente poderia ter olhado para vários lugares para fazer esse ponto, o segredo da força de Cristo. A gente poderia ter usado vários lugares diferentes no livro de João. Você vê que João está sempre interessado que a gente tenha certeza de todos esses fatos. Você vê que ali, quando ele diz que Jesus morreu, quando ele diz que enfiaram uma lança no seu lado até o seu coração, você vê que ele diz: eu estava lá, eu estava vendo. Eu não quero que vocês achem que eu estou contando uma história que alguém me contou. Eu sou testemunha ocular. Eu estava ali, eu estava diante desse horror que ele está descrevendo, né? Quebrar as pernas dos outros para que eles morressem logo, e quando chegaram em Jesus ele já estava com as suas pernas, ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas para se cumprir a escritura, mas enfiaram a lança em seu lado até o seu coração, saindo água e sangue, constatando sua morte. Também, se não tivesse morrido, alguém enfiar uma lança no seu coração. Ele estava lá, e a gente poderia ter feito esse primeiro ponto, o segredo da força de Jesus, em vários lugares de João, porque João ele vai ressaltar isso várias vezes. Note que diz: mais tarde, sabendo que tudo já estava concluído, ou seja, que tudo que Deus havia dito já tinha acontecido, e para que a escritura se cumprisse, Jesus disse. Se você está acostumado a meditar em João, você vai ver que isso aparece várias vezes, que Jesus faz as coisas para que a escritura se cumpra, que sempre é fundamental para Jesus que a escritura se cumpra. O que isso nos diz? Eu acho que isso nos diz muito, isso é um segredo para as nossas vidas. Nós temos uma tendência e temos, eu diria, uma suposição, mesmo que não perceptível, ela pode ser semi-consciente, de subestimar a força, o poder com o qual Jesus enfrentou o que ele enfrentou. E isso para nosso grande prejuízo. Jesus enfrentou, queridos, oposição. Nós enfrentamos oposição, ele enfrentou uma oposição maior, né, das pessoas, de Satanás, e depois debaixo da ira de Deus. Ele enfrentou o sofrimento, um sofrimento tão atroz do ponto de vista psicológico e físico, né? Como a gente vê essas descrições finais, mas ainda maior, espiritual. Jesus nunca foi compreendido em sua vida. Durante toda a sua vida, ninguém o compreendeu, nem sua família, nem sua cidade, nem seu governo, nem seus discípulos. Mesmo os seus melhores amigos nunca compreenderam ele. Mesmo as pessoas que o amavam de verdade não o compreenderam. Ele estava sempre, de certa forma, completamente sozinho. Porque
porque ninguém, mesmo os mais próximos, mesmo os seus parentes de sangue, e seu pai e sua mãe aqui, e seus irmãos, e também os seus discípulos, e também as pessoas que de alguma maneira eram próximos, compreenderam ele. Portanto, não podiam estar do lado dele verdadeiramente se não compreendiam. Ele foi atacado e assediado pelo diabo todo o tempo. Ele foi atacado e assediado pelos líderes religiosos, e no final ele foi brutalmente tratado pelos soldados romanos. E como ele obteve força para enfrentar todas essas coisas? E como nós no Evangelho sempre estamos dando uma desculpa para não enfrentarmos quase nada, ou para quase qualquer coisa nos esmagar. Há uma suposição, eu disse, às vezes inconsciente ou semi-consciente da nossa parte, que nem sequer precisa fazer uma pergunta. Por quê? Nós tendemos a dizer, bem, ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus, ele mesmo era Deus, ele era esse ser divino. Eu acho que é assim que ele enfrentou tudo: oposição, rejeição, incompreensão, solidão. Ele enfrentou isso porque ele era assim, ele era o Filho de Deus, ele mesmo era Deus, ele tinha esse poder divino, o seu ser divino. Mas isso falta algo muito importante. Quando nós pensamos assim, nós não conseguimos compreender então a força com qual ele lidou com todas essas coisas. Parece um abismo entre nós e ele. Mas Filipenses 2 diz que Jesus Cristo, quando se tornou um ser humano, ele se esvaziou de sua glória. Ou seja, quando ele assumiu a natureza humana e se tornou verdadeiramente humano, ele se esvaziou. O que isso quer dizer? Óbvio que ele não deixou de ter o que ele tinha como Deus, mas ele voluntariamente se desligou das suas prerrogativas divinas. Ou seja, ele jamais usaria seus recursos como Deus. Ele, durante aqueles anos, ele abriria totalmente mão das prerrogativas divinas para viver aqui a vida que seria acreditada a nós. Em Atos 10:38, esse pequeno comentário, eu diria casual, de Pedro, enquanto ele prega, abre uma janela incrível para nós, como Paulo lá em Filipenses. Ele diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. Então, alguns anos atrás, ao olhar para isso, na verdade muitos anos atrás, eu percebi a implicação disso que Pedro estava dizendo com o que Paulo diz dele se esvaziar. O que isso nos diz é que a razão pela qual Jesus foi capaz de fazer as coisas que ele fez foi por causa da sua dependência do Espírito Santo e do Pai. Ele abriu mão totalmente das prerrogativas de usar o seu próprio poder divino. Jesus Cristo não usou nenhum recurso que não está disponível para a sua igreja. Ele não usou nenhum recurso que não está disponível para você. Você nunca vai poder dizer que ele enfrentou oposição, solidão, maltrato, abandono, deboche, incompreensão, solidão, porque ele estava usando de alguma maneira algum poder divino próprio que você não tem acesso. Como eu disse, ele enfrentou essas coisas: oposição, ele enfrentou sofrimento, enfrentou todo o tempo, e ainda maior, eu diria até infinitamente maior no final. Ele nunca foi compreendido, ninguém o compreendeu, nem mesmo, como eu disse, os seus melhores amigos. Ele estava sempre completamente sozinho, sempre assaltado pelo diabo, sempre assaltado pelos líderes religiosos, e no final assaltado brutalmente pelos soldados. Então, como ele teve força para enfrentar todas essas coisas? A solidão,
a falta de apoio, a falta de qualquer compreensão. Como ele pôde lidar com todas essas coisas? Como ele enfrentou? Ele não teve a nenhum acesso, a nenhum recurso que não está disponível para nós. Você nunca vai poder dizer que não lida com essas coisas adequadamente, porque você é simplesmente alguém que não tem acesso aos mesmos recursos que ele teve, já que ele jamais lidou com isso, com as prerrogativas divinas que ele tinha. Ele dependia totalmente do Espírito Santo, como você, e totalmente do Pai, como você. Nele nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais que o Espírito Santo opera em nós, compradas por ele, e todo o poder do Pai operando em nós. Então ele fez tudo o que fez, experimentou todas as coisas vitoriosamente, porque ele confiava no Espírito Santo e no Pai, assim como você deve confiar no Espírito Santo e no Pai. Os recursos do Pai e do Espírito Santo são suficientes para experimentar vitoriosamente tudo o que ele experimentou. São os mesmos recursos disponíveis para nós. Ele não usou nenhum recurso próprio, nenhum recurso da sua natureza divina. Ele acessou o Espírito e o Pai, e foi assim que ele obteve força para enfrentar essas coisas incríveis que ele enfrentou. Você pode perguntar, então como ele acessou a força do Espírito e do Pai? De muitas formas. Mas há mais de uma maneira de nós olharmos para isso e vermos várias coisas, mas uma das principais foi através do seu conhecimento e uso das Escrituras. Em todos os lugares em que Jesus enfrenta algo, ele lida com aquilo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Esse é um tremendo recurso do Pai e do Espírito Santo para nós. É óbvio que hoje as pessoas, eu acho que ontem eu estava escrevendo na internet, qual o problema de hoje? É que você tem um monte de cristãos que têm a Bíblia e estão cheios de dúvidas, de incertezas. E você tem um mundo com o humanismo secular cheio de certezas. Os cristãos estão com a Bíblia cheia de dúvidas, enquanto o mundo só tem aquele recurso do humanismo. Eles estão cheios de certezas. Esse é o drama, não é? Jesus enfrentou essas coisas com a Bíblia. Mas é óbvio que se você não tem tanta confiança na palavra de Deus, você acha que ela não é suficiente, portanto, você está automaticamente apartado do recurso que Jesus tinha, sem usar em momento nenhum as suas prerrogativas. Se você acha que precisa da Bíblia e mais alguma coisa, da Bíblia mais humanismo secular, da Bíblia e mais alguma coisa, é óbvio que você não tem o que Jesus tinha, porque ele achava que não precisava de nada, até a ponto de dizer que a palavra de Deus era a sua comida, era a sua bebida, é o seu alimento, seu sustento, seu poder. Então quando o diabo o assaltava, ele respondia como está escrito. Quando os fariseus o atacavam, ele dizia: vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Ao não conhecer as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Quando Pedro tira uma espada para defender Jesus no jardim do Getsêmane, Jesus diz: guarde isso. Claro, Pedro, que eu poderia chamar uma legião de anjos para me defender, mas então, Pedro, como é que a Escritura ia se cumprir se eu fizesse isso? Se eu fosse protegido nessa hora, como a palavra ia se cumprir? Você não entende que a coisa mais importante é a palavra e não a nossa segurança? Como a palavra se cumpriria se eu estivesse preocupado simplesmente em me livrar dessa hora? Para essa hora eu vim. Como, Pedro, a palavra ia se cumprir se a minha oração, se o meu pedido fosse que os anjos viessem aqui e resolvessem isso? Agora, se eu não faço isso, como você pensa que com uma espada vai nos livrar desta hora?
Você vê que ele está dizendo, a palavra se cumprir é a coisa mais importante. Ele está sempre pensando na Bíblia. Hoje as pessoas acham na igreja que a Bíblia não é suficiente para a alma delas, para a paz delas, para o descanso delas. Jesus não achava isso. Você vê, o acesso que ele tinha, ele abriu mão da sua glória, de todas as suas prerrogativas divinas, e dependeu totalmente do Espírito e do Pai. Então ele dependia totalmente da palavra. A caminho do Calvário, ele está carregando a cruz, está apanhando, está caindo, está se levantando. Em Lucas 23, e as mulheres, quando viram aquilo, começaram a chorar. E ele se volta para elas e diz: filhas de Jerusalém, por que vocês choram? E aí ele começa a citar o profeta Oséias. Você vê que em cada dor profunda, em cada solidão, em cada horror, em cada incompreensão, em cada oposição, na solidão, ele sempre tinha as Escrituras. Lá estava o poder sustentador. Na cruz, no momento da sua maior agonia, foi o que nós pregamos hoje de manhã, ele citou o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Você vê que em qualquer situação, por mais aguda que fosse, mesmo aquela em que ele está sendo esmagado no coração do inferno, ele está com a Bíblia em sua mente, ele está com a Bíblia em sua boca. A Bíblia era suficiente para ele, no coração do inferno. Há cristãos que dizem que a Bíblia não é suficiente para ele com os probleminhas da vida, e diz que quem depende da Bíblia é muito ingênuo, porque os problemas da vida são muito complexos para a Bíblia. Não era assim para Cristo. Mesmo quando ele estava no coração do inferno, ele acha que o Salmo 22 é suficiente. É dito a nós aqui que ele está constantemente, mesmo agora, no final da sua vida, pensando nas Escrituras. São os momentos finais, depois daquela agonia infinita. É dito, para que se cumprisse a Escritura, ele disse, a Escritura deve estar na sua mente. Ele disse isso para Pedro antes de começar os horrores. Mas você vê que no meio do horror, ou no momento final do horror, ele ainda está com a Escritura em sua mente. Não é suficiente para você? A palavra de Deus não é suficiente para você? Ela foi suficiente para o Filho de Deus no coração do inferno, debaixo da ira infinita, e não é suficiente para você? Você já experimentou mais oposição que Cristo? Mais desprezo que Cristo? Mais solidão que Cristo? Mais violência psicológica, física do que Cristo? A Bíblia era suficiente para ele em todas essas situações. Você já experimentou algo maior do que ele? De tal maneira que você chegou à conclusão que a palavra de Deus não é suficiente? Não é de se espantar então que você não tem os recursos que ele tinha. Você vê? Ele abriu mão das prerrogativas divinas. Ele ia depender totalmente do Espírito e do Pai. Então ele dependia totalmente da palavra. Você sabe o que significa? Quando você está no extremo, quando você está com dor, quando está com perigo incrível, há uma tendência no ser humano de agir instintivamente. Você simplesmente age no momento de maior perigo de maneira instintiva. E esse é um dos problemas da vida, não é? O que controla isso é algo que deve encher muito os nossos corações, para que nos momentos que nós não podemos fazer reflexões, a gente haja instintivamente. Há coisas que são meio que você não consegue entender. Por exemplo, as pessoas do serviço secreto americano, eles devem proteger o presidente, eles devem proteger os candidatos, como houve agora um atentado contra Trump. O que acontece? Quando eles escutam tiros, eles se colocam na frente do tiro, que está em direção à autoridade que eles estão defendendo. Agora, isso faz sentido para você?
Você acha que algum salário paga? Alguém está tirando com uma R15 e eu vou entrar na frente? Você acha que isso é um simples emprego? Alguém recebe algum salário que acha que vale a pena receber tiros? Quando atiraram em Reagan, seguranças morreram do serviço secreto. Por quê? Porque eles se deitam na frente, eles entram na frente do tiro, para que o tiro não pegue. Agora, isso é totalmente irracional. Quando um ser humano escuta o tiro, a tendência dele é pular para o outro lado, pular para o chão. É instintivo. Como é que aquelas pessoas instintivamente entram na frente? Porque eles fizeram aquilo tantas vezes, que virou instintivo. Eles escutam o barulho de tiro, eles entram na frente para proteger, em vez de fazer o que normalmente, instintivamente você faria, que é pular para um lado, tentar deitar no chão para o tiro não acertar em você. Eles estão entrando na frente das balas. Você vê, não há como fazer uma reflexão naquela hora. Não há como a pessoa pensar, olha, estão atirando no presidente, então entre ele receber o tiro, ou então numa autoridade, ou num dos candidatos a presidente, em vez de ele receber o tiro, é melhor eu, que sou só um agente do serviço secreto, receber os tiros no lugar dele. Eu vou ficar sem, a minha esposa vai ficar sem marido, meus filhos vão ficar sem pai, mas o importante é proteger aqui. É óbvio que isso, instintivamente, não é o que o ser humano pensa. Eu ganho tanto por mês, então bem que posso ganhar esses tiros. Nós vamos achar que nenhum salário vale eu ganhar um monte de tiro no lugar de alguém. Mas você vê, eles treinaram aquilo tão repetidas vezes, tantas vezes, que na hora que eles escutam, eles não fazem uma reflexão. Virou instintivo. Algo que você vê, completamente fora do padrão, que é você escutar tiros e de alguma maneira querer se proteger, pular no chão, se proteger das balas. Mas você vê, a repetição contínua faz eles terem um reflexo, sem uma reflexão. Naquela hora, não dá tempo de pensar, o que eu devo fazer quando estão atirando nessa autoridade? Devo entrar na frente? Porque se você pensar isso tudo, o cara já ganhou os tiros todos que ele tinha que ganhar. Você deve simplesmente agir. Então, quando você está no extremo, quando está com dor, quando está com perigo incrível, você tende sempre a agir instintivamente. Não é hora de muita reflexão quando isso está acontecendo. Então, existem dois eus. Há um eu instintivo, há um eu visceral em nós, o eu real, o eu verdadeiro, eu diria que o eu nu. Então há o eu que você quer projetar depois de uma reflexão. O eu que não é o eu visceral, não é o eu nu, é o eu que você, depois de pensar, sabe quando você vai vestir uma roupa? Então, você pensar, fazer uma reflexão, então eu vou agir dessa forma. Essa forma é a mais sábia para mim agir. Então, esse não é o eu nu, não é? É um eu depois de muita reflexão. Por exemplo, há pessoas te observando e você diz, como eu devo então agir diante dessas pessoas? Como eu devo responder? Não é? Alguém te critica. O verdadeiro eu visceral, talvez queira estrangular aquela pessoa. Mas então você vê que há outras pessoas ao seu redor. Ou então que você queria responder de uma maneira bem... Mas então você vê que há muitas pessoas ali. Então você vai fazer uma reflexão. E o eu refletido faz algo diferente do que o eu visceral ia fazer. O eu refletido, ponderado, pensa, é melhor eu agir com a cabeça fria, então é melhor eu fazer isso, fazer aquilo, eu me segurar aqui. Você vê, esse não é o eu nu, não é o eu visceral. O eu refletido diz, esse é um ponto interessante. Então, quando você está no extremo, como Jesus está aqui, não há um eu projetado. Há apenas o eu visceral, o eu instintivo. Como é possível que Jesus Cristo esteja enfrentando tudo isso com coragem e não com covardia? Sem autocomiseração, sem sentir pena de si mesmo, sem vitimismo, com dignidade, com submissão a Deus, com conforto no coração.
Você diz: ah, ele era o Filho de Deus, está vendo? Eu disse que mesmo inconscientemente, você tenta dizer que Jesus estava usando suas prerrogativas divinas, quando a Bíblia deixa claro de que ele não estava, que ele estava dependendo totalmente do Pai e do Espírito, exatamente os mesmos recursos que nós temos, se estamos em Cristo. Ele tinha os mesmos recursos que você. É óbvio que esses recursos são infinitamente poderosos, o Pai e o Espírito, mas você tende a dizer que eles não são, porque você diz que isso não é suficiente. Como ele está fazendo isso? Quando você feria Jesus, se você esfaqueasse Jesus, quando eles fizeram isso e o feriram de todas as formas, literalmente ele sangrou as Escrituras. Spurgeon dizia que John Bunyan tinha um sangue biblino, que em qualquer lugar que você ferisse John Bunyan, fluía as Escrituras. Mas a gente pode dizer que isso é literalmente a descrição de Cristo. Ele conhecia tanto as Escrituras, ele estava tão saturado delas, ele não fazia uma reflexão: será que aqui é melhor a Escritura ou o pensamento humanista? Ele estava tão saturado das Escrituras, ele pensava nas Escrituras de forma tão abrangente, ele não achava que em algum aspecto da vida a Escritura não estava lá, ou não era fundamental. Ele saturou tanto, e a Escritura saturava ele, permeava tanto o seu ser, a Escritura permeava tanto a sua imaginação, permeava tanto os seus sentimentos, tanto a sua vontade, o seu conhecimento, que isso moldou ele instintivamente. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 12, quando ele diz que para nós conhecermos a boa e perfeita vontade de Deus, é que nós meditamos e nos enchemos a palavra de Deus de tal maneira que grande parte das nossas ações são reflexo do que acontece a nós e do que as pessoas fazem a nós. Portanto, grande parte do que você faz durante o dia ou durante a sua vida é instintivo, não dá tempo de reflexões, de pensamentos longos para reagir. Você então, é óbvio, não pode honrar a Deus se depender sempre de longas reflexões no que você vai fazer, porque grande parte das coisas da vida, você acorda no dia e não sabe o que vai acontecer naquele dia, não sabe o que vai acontecer no próximo instante. Portanto, grande parte do dia, da vida, é assim. A maioria do que a gente faz são reações instintivas àquelas coisas que vão acontecendo, e as Escrituras moldaram cada parte de Cristo, sua imaginação, seu sentimento, sua vontade. Ele saturou isso, era o que ele era, e é assim que ele foi capaz. Esse é o poder dele. Ele não precisava sentar e pensar e fazer uma longa reflexão como ia responder. Ele podia reagir instintivamente, biblicamente. É por isso que Pedro, você vê, reagiu instintivamente, tirou a espada. Ele diz: para, Pedro, como as Escrituras vão se cumprir se você sacar a sua espada? Ele não precisava sentar: bem, agora como eu devo agir nessa situação? O que a Bíblia diz a respeito? Não sei o que a Bíblia diz a respeito disso. Isso vou ter que pensar, vou ter que consultar, vou ter que procurar alguém para me dizer o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, porque eu nunca trouxe a Bíblia até a essa situação, não trouxe ela até a minha imaginação, até a minha mente, até os meus sentimentos, até a minha vontade o suficiente. O que será que a Bíblia diz a respeito disso? É o que eu vou pensar, não sei. Então como é que eu posso reagir instintivamente se a minha Bíblia não está saturada da Bíblia, para que eu simplesmente reaja através disso? Se eu tenho que ainda consultar para saber o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Então sua nobreza, sua coragem, sua paz, sua fé, tudo aconteceu porque ele estava simplesmente saturado com as Escrituras. Como eu disse, muitos cristãos acham que não é suficiente para a alma. Há um grande abismo em nossos dias. Quase todas as pessoas estão falando que a maior parte dos problemas da sua alma não tem nada a ver com Deus.
e que os seus problemas estão muito além da Bíblia, quando Jesus, no coração do inferno, debaixo da ira infinita, ainda achava que a Bíblia era a única coisa que ele devia se agarrar, e é o que ele se agarrou. Então, eu tenho pessoas que constantemente me dizem: bem, eu tenho problemas com a Bíblia. Você não pode levar a Bíblia literalmente aqui e ali. Algumas pessoas, várias vezes, eu tive pessoas me fazendo perguntas e tendo que responder sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, e isso surge o tempo todo. Como você pode acreditar quando a Bíblia diz isso aqui? Como você pode afirmar que a Bíblia é suficiente aqui? E para esse problema da alma aqui? Não há coisas na Bíblia que são metafóricas, que são... a pessoa não tem coragem, quase que ela diz que são lendárias, que são ingênuas para os problemas reais. Como se a Bíblia fosse menos real do que os problemas dela. Há coisas que você não deve levar literalmente, não há coisas regressivas na Bíblia que realmente te ofendem agora. O que sempre quero dizer a essas pessoas é: você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Porque infelizmente muitas pessoas que dizem que cristãs estão aí. Você acredita que Jesus Cristo é o Senhor do céu, que veio à terra? Você acredita que Ele ressuscitou dos mortos? Resolva isso, por favor. Resolva isso definitivamente na sua vida, para você não ficar sempre nesse lugar aí. Decida se Ele é o Filho de Deus. Decida se Ele é ou não o Senhor do céu, se Ele fez ou não o que disse que fez. Decida se Ele ressuscitou corporalmente dos mortos, porque se Ele não há absolutamente nenhuma maneira de seguir a Jesus, de admitir que Ele é o Filho de Deus, sem aceitar a autoridade da Bíblia sobre tudo na tua vida. Jesus Cristo se submeteu às Escrituras. Que argumento você vai ter para não se submeter? Ele, nos seus horrores da alma, do corpo, da vida e da morte, se submeteu à Bíblia. Por que você acha que há horrores na sua vida maiores do que o que ele enfrentou? Você acredita que ele é o Filho de Deus? Você acredita no que a Bíblia diz a respeito dele? Você acredita no que ele disse a respeito dele? Você acredita que ele foi esmagado por Deus? Ele se submeteu às Escrituras, ele amava as Escrituras, ele conhecia as Escrituras, ele se curvava à autoridade das Escrituras, de tal maneira que ele achava que isso era a coisa mais importante do que qualquer outra coisa. Para que se cumprisse a Escritura, ele está morrendo, e ainda assim, está morrendo numa cruz, está morrendo sem nunca ter sido entendido por ninguém. Ainda assim ele acha que a Escritura é suficiente. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é o Filho de Deus? Você acredita na cruz? Resolva isso. Se você não acredita realmente, a Bíblia você pode escolher o que acreditar nela ou não. Você pode ler ela como ler qualquer outro livro. Use a sua mente para julgar ela, para dizer se ela é suficiente para a alma ou não. Faça o que você quiser. Leia a Bíblia como você lê qualquer livro que fala sobre a alma. Agora, se você acredita que Ele é o Filho de Deus, resolva isso definitivamente. Então trate a Bíblia como ele tratava. Ela diz: bem, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus, mas eu tenho um problema com essa parte da Bíblia. Então você não acredita em Jesus, porque ele não tinha problema com nenhuma parte da Bíblia. Ele não tinha dúvidas a respeito de nada na Bíblia. O que ela dizia era o que ele cria. Cria para a sua alma, cria para a sua aflição, cria para o seu sofrimento, cria para a sua morte, cria para quando ele estava debaixo da ira infinita de Deus. Você não ama Jesus, você não sabe quem Ele é, você criou uma figura, uma imaginação sobre uma pessoa. Mas se você acreditasse nele, você nunca teria problema com nada da Bíblia, e nunca acharia que há alguma coisa em que a Bíblia não é suficiente, ou ela é incapaz, ou que ela
não pode lidar com a complexidade. Nada é mais complexo do que a vida, o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Se Ele é o Filho de Deus, você vai ter que lidar com a autoridade das Escrituras, ou você não pode segui-lo. Você não pode andar por onde Ele andou. Ele não andou por nenhum lugar sem a Bíblia, sem estar saturado dela. Se você ama o Filho de Deus, você vai amar as Escrituras na mesma proporção, porque isso é a mente de Deus, porque Ele amava as Escrituras. A Escritura era do que Ele era feito, não havia nada mais importante para Ele. Ele está morrendo, e a Bíblia diz, quando Ele viu que tudo estava se cumprido, o que estava cumprido? O que a Escritura disse. Então Ele disse: tenho sede, para que se cumprisse as Escrituras. Por outro lado, se você não acredita que Ele era o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos, quem se importa se você lê a Bíblia ou não? Quem se importa se você acredita mais no humanismo secular ou na Bíblia? Quem se importa? Acredite no que você quiser. Caminho óctuplo de Buda, acredite em qualquer coisa, não faz a menor diferença. Por que alguém luta com isso? Se você não acredita na Bíblia, então viva a vida, escolha no que acreditar, siga o que você quiser. Agora, se você diz que acredita que Ele é o Filho de Deus, então a Bíblia vai ser tudo para você, vai ser a autoridade final, vai ser suficiente para qualquer coisa, como foi para Ele. Ele não estava usando nenhuma prerrogativa divina, Ele se esvaziou da sua glória. Ofenda-se o quanto quiser com a Bíblia, se você não acredita que Ele era quem Ele disse que é, não importa. Se você quiser jogar a Bíblia fora, jogue. Se você quiser dizer que a mente de Freud era mais brilhante, diga, não importa. Não importa. Se você não acredita em quem Jesus disse que é, não importa mais nada do que você acredite, do que você faça. Faça o que quiser, agora e na hora da morte. Por que lutar com isso? Por que tem dificuldade de aceitar o que a Bíblia diz aqui e ali? Por quê? Se você não acredita em que Jesus diz que é, a luta acabou. Faça o que quiser, acredite no que quiser. Se você acredita, não haverá mais luta nenhuma com a Bíblia, nem com a palavra de Deus, nem com a autoridade dela, nem com a suficiência dela. Ela foi suficiente para Ele, e você nunca vai experimentar nada parecido com o que Ele experimentou. A autoridade das Escrituras, ela sobe e desce com a pessoa de Cristo. Se Ele é quem Ele diz que é, então ela tem toda a autoridade. Se Ele não é, a Bíblia não tem autoridade nenhuma. Você só não pode dizer que acredita num Cristo e tem problemas com a Bíblia, porque então o Cristo que você diz que acredita, você inventou. Se Ele é quem disse ser, e se Ele precisou só das Escrituras para enfrentar tudo na sua vida, quanto você precisa da Bíblia? Totalmente. E como é que ela pode não ser suficiente? Como é que o próprio Deus vai dizer: eu na terra, eu como um homem, só dependi das Escrituras? Porque você disse que não era suficiente. Então esse era o poder que Ele tinha é o mesmo disponível para a igreja, não é diferente. Ele nunca usou suas prerrogativas divinas, Ele dependeu do Pai e do Espírito, por isso Ele era completamente saturado da Bíblia. Em segundo lugar, a natureza da sua oferta, o que Ele nos oferece. Aqui diz, quando Ele diz tenho sede, à primeira vista você pode dizer, claro, Ele está sendo crucificado, Ele passou da manhã pelo meio-dia e está chegando à tarde, Ele está no Oriente Médio, está no sol, é óbvio que Ele está morrendo de sede. Uma das coisas pelas quais as pessoas morriam quando eram crucificadas era a desidratação horrível, não é? E é uma morte horrível morrer de desidratação assim, num lugar escaldante, não é? Pessoas que sabem algo sobre isso, as autoridades médicas dirão que se você sabe como é ter uma queimadura, queimaduras normalmente são extremamente dolorosas. Poucas coisas são tão dolorosas como queimadura, não importa
de que jeito a queimadura seja. Se você for queimado por contato com vapor da chaleira do fogão, você não tem que olhar com fogo, só com vapor, é incrivelmente doloroso. Não apenas na hora que está acontecendo a queimadura. Queimaduras são coisas dolorosas muito tempo depois que você já foi queimado. Difícil de sarar, extremamente doloroso o processo de cicatrização. Então eles dizem que morrer de desidratação assim é basicamente ter essa queimadura dentro de você. Você sente como se estivesse queimando por dentro. Sente como se tivesse engolido uma fornalha, engolido aquele vapor que te queimou. É absolutamente horrível. Se você fosse crucificado, claro que você sentiria isso. Você diria, claro, ele diria, tenho sede. Ele está sendo crucificado. Mas não é esse o caminho, sabe? Quando você faz uma análise mais profunda do que está acontecendo, você vai ver que isso seria totalmente estranho ao que está acontecendo aqui. Porque é significativo, porque você sabe que Jesus até agora não reclamou de nenhuma dor física esse tempo todo. Quando vendaram ele e bateram em seu rosto, e arrancaram sua barba, e bateram com cano na sua cabeça, ele não disse, ai, para, é insuportável a dor. Ele não disse nada. E as pessoas tinham vendado ele, você é profeta, profetize quem te bateu, quem te espancou. A Bíblia diz, ele não abriu sua boca. Ele era como uma ovelha muda. Ele nunca gritou por misericórdia. Nunca disse, está machucando demais, está doendo demais. Quando açoitaram ele, o açoite romano é um chicote com tiras, e na ponta dessas tiras eles colocavam ossos, ferro, de tal maneira que isso dilacerava, não era só chicotada, aquilo dilacerava a carne, aquilo dilacerava a carne, as 39 chibatadas, até o osso aparecer. Era algo violento, muitas pessoas morriam do suplício romano. Mas então, quando você chicoteava alguém com essas 39 chicotadas, você literalmente estava rasgando, despedaçando as costas daquela pessoa, e ossos ficando expostos. Mas ele não disse uma palavra, não gritou dizendo que a dor era insuportável, que eles deviam ter misericórdia e matar logo ele. Ele ficou quieto, ele suportou, ele não abriu a sua boca. Repetidamente os escritores dos evangelhos dizem que ele se submeteu a todas aquelas coisas, como uma ovelha muda que vai ao matadouro, nunca pedindo para parar, nunca falando sobre a dor excruciante, terrível. Quando colocaram os espinhos que perfuraram sua testa, seu couro cabeludo, quando cravaram pregos em seus pés e cravaram pregos em suas mãos, ele não reclamou, ele não disse para parar, ele não pediu para matarem ele logo, ele ficou quieto, ele suportou, ele aceitou, ele sabia que era o que ele devia fazer. Nós não merecemos misericórdia, ele estava no nosso lugar. Ele tinha esse tipo de coragem, ele tinha esse tipo de fortaleza. Ele aceitou, como uma ovelha muda, ele se entregou, ele se submeteu à dor inimaginável, ficando calado. Porque então ele ia gritar, se ele não gritou quando estava sendo açoitado e dilacerado, quando estava sendo pregado,
Porque de repente ele diria: tenho sede. A resposta é porque algo mais do que a sede física está acontecendo ali. Como no brado, tu me desamparaste. E eu estava vendo alguém dizer que há um rio, uma cidade americana, um rio chamado Schuylkill, em que agora é um grande rio, mas séculos atrás, quando usavam aquilo ali como a única fonte de saciar a sede, né, naquela cidade, eles fizeram, o rio está aqui, mas tem a fonte principal de onde vem a nascente daquele rio. E então, no caminho, indo para essa nascente, colocaram um puritano assim, com uns 3 metros de altura, e na parte de baixo dessa estátua, desse puritano, está escrito assim, bem perto da nascente daquele rio: quem beber dessa água voltará a ter sede. Hoje dificilmente alguém pensaria em fazer coisas assim. Aquele que beber desta água terá sede novamente. Não importa que você está na nascente, não importa, você vai voltar a ter sede de novo. Então essa é a primeira metade de uma famosa declaração de Jesus à mulher samaritana, junto ao poço. Você vê essa água que está tirando com seu balde. Quem beber dessa água do poço terá sede novamente, mas eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais terá sede. Na verdade, essa água se torna em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela, de fato, a água que eu te darei se tornará uma fonte dentro de você, brotando dentro de você por toda a eternidade. Você nunca mais vai ter sede de novo. Do que ele estava falando? Na Bíblia, sede é uma metáfora para o vazio espiritual que surge quando Deus não está no centro da sua vida. Todos os homens têm uma sede. A gente não diz que é uma sede de Deus, porque para isso ser verdade prática, a pessoa devia saber do que ela tem sede. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que é uma coisa diferente você acreditar em Deus, e outra coisa é ter Ele como uma realidade central da sua alma. No Salmo 42, famoso, em que Davi diz: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei ir e encontrar-me com Deus? Quão sondador é isso? O que você está dizendo é o seguinte: não é uma crença em Deus que vai me saciar, não é uma crença em Deus que minha alma precisa. Eu preciso de Deus como o corpo precisa de água. Imagine conhecer água no deserto. Conhecer água não é nada. O teu corpo sedento está clamando pela água mesmo. Conhecer ela não é suficiente. Não tem água na minha cabeça, eu conheço a água. A água é uma coisa muito boa e maravilhosa. Eu estou morrendo de sede. Eu preciso ter água na minha boca. Eu preciso ter água dentro de mim. O que Davi está dizendo é o seguinte: o conhecimento de Deus é totalmente ineficaz para mim, um mero conhecimento, como é o conhecimento da água para alguém que está morrendo de sede. O cara pode conhecer a água, ele pode conhecer até quimicamente como a água é, mas ele vai morrer de sede. Ele não precisa, um conhecimento mero não faz o que a água faz para o nosso corpo. Nós precisamos da água mesmo. É isso que o salmista está dizendo. Caso contrário, Davi está dizendo: eu vou morrer de sede. Como alguém que conhecesse meramente água num deserto e não tivesse água nunca. Eu não posso viver de meramente conhecer Deus. Eu tenho que ter Deus no centro da minha alma. Como alguém precisa ter água dentro do seu corpo, matando a sua sede através da sua boca. A agonia espiritual é ainda mais profunda do que a agonia física de morrer de desidratação.
Você vê, Davi está dizendo, não é sobre a crença em Deus, é sobre encontrar Deus. Como a corça anseia pela água, ela conhece a água, tanto é que ela está ansiando, ela anseia pela própria água, não pelo conhecimento da água. Não é crença, é conhecer, é experimentar Deus. Ele diz, é disso que eu tenho sede. Eu tenho sede do Deus vivo. Minha alma precisa desse contato direto com Deus, como o sedento precisa de água, e não do conhecimento mero. Outra maneira de colocar isso é Deus ser a realidade central da sua vida. É sobre isso que ele está falando. Você pode acreditar em Deus e ainda assim o sucesso profissional ser a realidade central da sua vida, e por isso que a sua vida é sempre em frangalhos, porque a sua vida profissional não está indo para frente. Ou seja, isso é a bebida da sua alma, pelo menos você acha. Ou amizade, ou família, ou romance, ou sexo, ou influência, ou dinheiro. Essas podem ser a bebida real da alma, ou seja, a realidade central da sua alma. E Deus é só a sua crença. Portanto, você nunca precisa dele de fato, você só precisa ter a crença. Você não precisa dele no centro da sua alma, como Davi está clamando no Salmo 42. Ele está dizendo que ele precisa, como a corça precisa da água, ela não precisa de conhecimento da água, precisa da água mesmo. Precisa experimentar a alma, a água em seu ser, a corça. Então ele está dizendo, eu preciso experimentar Deus como o centro da minha vida, ou eu morro. Aqui está o que Jesus está dizendo. Se você colocar o balde do seu coração, está dizendo para a mulher samaritana, né? Se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Se você botar o balde do seu coração em qualquer coisa que não o amor infinito de Deus, em qualquer coisa que não a glória de Deus, em qualquer coisa que não a beleza de Deus e o conforto de Deus e a paz de Deus, você vai ter sede novamente. Se você bota o balde querendo paz num relacionamento, então você vai voltar a ter sede. Isso não vai te dar paz de verdade. É o que ele está dizendo para aquela mulher. Se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela vai virar uma fonte de conforto, de paz, de deleite dentro de você, para a vida eterna. Então, você lembra que quando Jesus está falando com a mulher no poço, a mulher estava tirando água, em João 4, né? E ele diz, quem beber desta água terá sede novamente, mas eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais terá sede novamente. De fato, a água que eu te darei brotará dentro de você como um rio de vida, um rio de vida eterna. Então ela disse o quê? Ela disse assim, você tem uma água que, se eu beber, nunca mais terei sede, não vou precisar mais vir aqui buscar a água. Conte-me sobre isso, mostre-me isso, me dê dessa água, para não precisar mais vir aqui, para todo dia ter que vir aqui pegar água. Qual é a resposta de Jesus a ela? A resposta de Jesus é o seguinte, ela diz assim, me dá dessa água, eu quero uma água que eu não tenha, para que eu não tenha sede de novo. A resposta de Jesus é totalmente, parece deslocada, porque ele diz assim, tá bom, vai buscar o seu marido e vamos falar sobre essa água. Ela diz, bem, eu não tenho marido. E ele diz, eu sei que você não tem marido, você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Quando você lê isso, a primeira impressão é, uau, ela estava falando de coisas espirituais, ela quer a água viva. Porque ele mudou de assunto e começou a falar sobre, trouxe à tona a vida amorosa arruinada que ela tinha. Qual o problema dele? Por que ele veio com esse papo de chamar o seu marido? Ela disse que queria água, ele falou sobre água, e agora ele vem falar sobre marido e diz que ela teve já 5.
homens na sua vida, e o marido e a pessoa com que ela estava agora, o sexto, não era o marido dela. Por que ele mudou de assunto? Porque ele está sendo tão duro sobre a vida amorosa dela. A resposta é que ele não está mudando de assunto. Não está. Ele está sendo incrivelmente terno, porque ela disse: eu quero essa água viva. Ele diz: ok, vamos falar sobre a sua vida amorosa arruinada. A razão pela qual você quer tanto um homem em seus braços, que te diga que te ama, a razão pela qual você quer isso tão desesperadamente, é porque na verdade você está sedenta de Deus, mas você não sabe, e você bota o balde da sua alma no seu romance, na sua vida, mas você volta a ter sede de novo. Você já teve 5, matou a sede. Você está no 6º, não é o seu marido, matou a sua sede. Sua vida amorosa, seu romance, matou. Eu não disse que quem bebe dessa água volta a ter sede de novo? A razão pela qual sua vida está indo tão mal é porque qualquer um que olhe para qualquer coisa além de Deus, por esse amor que você olha, por esse significado, por essa esperança, sempre tem sede novamente. É por isso que tem pessoas que casam achando que aquilo ali vai ser o céu. Logo a pessoa está insatisfeita. Não há um problema com o casamento, há um problema que ela botou no casamento o balde da sua alma. Ela tem sede de novo, é óbvio. Não, agora tudo vai ficar bem na minha alma. Não vai. Vai ser quando eu tiver filhos, vai ser quando eu tiver aquele emprego, aquele salário, aquela casa, aquela respeitabilidade, aquele ministério. Jesus disse: você vai ter sede de novo. Você está botando balde em todos os lugares errados. Não importa o quanto você tenha de maridos, romances, você sempre vai ter sede. Qualquer um que continue a fazer isso e continue olhando para isso em vez de Deus, não vai ter só sede agora, vai ter sede eternamente. Esse problema não vai diminuir, vai aumentar. Ele vai ser um problema eterno. Mas a água que eu dou, ela acaba com a sede. Nunca mais você bota o balde do seu coração em mais nada, porque você tem uma fonte de vida dentro de você. Ele está sendo terno, ele está mostrando ela, está confrontando ela com a realidade. Você sabe o que ele está dizendo? Uma crença, ela acreditava em Deus, uma crença abstrata em Deus. Quando você acha que a sua sede vai ser saciada pelo romance, não é algo que sacia a sua sede, porque você não acredita em Deus como quem faz isso, não é? Ela realmente acreditava em Deus de forma abstrata. Ela perguntou: onde é que nós devemos adorar? Aqui, ou ali, ou lá? Você precisa de um Deus como Davi precisava, como uma água em sua boca, e não como uma crença simplesmente, quando na verdade você acha que a água que vai satisfazer você não é Deus, é outra coisa. Você volta a ter sede. 6 maridos, 10, vai voltar a ter sede. Você precisa de Deus como uma realidade viva no centro da sua alma. Então você terá essa fonte jorrando em paz, em conforto, em satisfação, em identidade para sempre. É um rio que nunca cessa, por toda a eternidade. Você precisa do amor de Deus para que não busque o amor dos homens, no caso dela, né? Para lhe dar o que só o amor de Deus pode te dar. Você precisa do verdadeiro amor de Deus no centro da sua alma, para não buscar nos seus romances ou nos seus maridos que você teve o que só Deus pode dar. Você vai voltar a ter sede, até que você vai ficar sedento para sempre. Você precisa do amor e da glória de Deus absorvido, brotando dentro de você, lavando você e levando você a todas aquelas realidades que só Ele é. Você precisa conhecê-lo, ou você terá sede eternamente. Não importa quantos romances você vai ter, tudo vai acabar em mais sede, mais sede.
Como ele pode oferecer isso, especialmente à luz do que o salmista disse no Salmo 42, por exemplo? O que eu realmente preciso não é apenas crer em Deus. Como eu disse, que alguém que está sedento num deserto diz: eu estou com a água na minha mente, isso já é o suficiente. Não é suficiente. Ele precisa da água no seu ser, na sua boca, no seu corpo. Nós precisamos de Deus dessa forma, no centro da nossa alma. Conhecimento abstrato de Deus é também se você precisa encontrar Deus. Como a corça está louca para encontrar a água, não o conhecimento da água, a própria água. E ainda assim, você se lembra do que aconteceu na primeira parte de João 18, quando as pessoas vieram prender Jesus? Tudo que Jesus fez foi levantar-se e dizer: eu sou. E o que aconteceu com eles? Todo mundo caiu. Eles não conseguiram ficar sequer de pé diante dele, nem por um segundo. Nós seguimos essa ideia sempre de volta à Bíblia. Se você acha agradável encontrar Deus, se você acha que seria maravilhoso ter Deus em sua vida, isso mostra que você não sabe quem é o verdadeiro Deus. Deus é um fogo consumidor. Naturalmente, Ele não é uma água para você. Isso mostra que você meio que concebeu um homem com, sabe, aquela grande barba, alguma ideia vaga de força, de amor no universo. Quando alguém se aproxima do verdadeiro Deus, que é perfeitamente bom e absolutamente justo, você imediatamente se torna profundamente consciente do fato que você não é uma pessoa que não consegue viver nem segundo os seus próprios padrões de um homem caído e pecaminoso. Você mesmo é obrigado a olhar para você e ver que você não é tão generoso como você achava que devia ser, ou que você cobra das outras pessoas. Você não é tão agradável como você cobra de todo mundo. Você vê que nem pelos seus próprios padrões você seria visto como ok. Você imagina Deus. Como você pode encontrar um Deus assim? Como você pode conhecer um Deus assim? Como você pode ficar diante de um Deus assim? Isso pode ser o que nós precisamos no centro da nossa alma. Mas como nós podemos obter algo que, para nós, como nós somos, é um fogo consumidor? Agora nós sabemos por que nós podemos ter Ele como água no nosso ser. A única maneira que nós podíamos ter isso, ter o que Davi está dizendo, de Deus como uma água, uma fonte de satisfação, de paz, de conforto, de alegria indizível dentro de nós. A única forma de eu poder beber dessa água era Ele não ter essa água para Ele. Era Ele dizer: eu tenho sede. Ele nos está falando particularmente sobre o físico. É uma imagem do que Ele realmente está passando nos últimos momentos da sua vida. Jesus Cristo está experimentando a sede definitiva, a sede eterna, a sede final, a completa ausência de Deus, da sua paz, da sua presença, da sua glória, do seu conforto, da sua alegria, a sede final, a sede definitiva. Jesus Cristo está experimentando as queimaduras eternas. É como se tivesse bebido o fogo consumidor, as labaredas eternas. O profeta Naum coloca assim: quem pode resistir à sua ira? Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o fogo da sua ira? Sua ira é derramada como fogo, as rochas se despedaçam diante dele. Naum 1, 3 e 6. Jesus que está recebendo o que todos os eleitos mereciam por todo o seu mal. Não saciar sua sede, mas experimentar a sede na sua manifestação final e eterna. Beber a labareda de fogo, beber o cálice da ira final. Jesus estava recebendo o que todos nós merecemos por nossos pecados.
era como 10 milhões de sóis na sua boca, não simplesmente algo que queima, porque ele estava experimentando as queimaduras divinas, ele estava experimentando as queimaduras eternas, a justiça divina, o fogo consumidor, as labaredas eternas. Sua alma estava inundada disso. Ele tinha a sede final. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está tendo sede para que você possa ter a água da vida. Ele está perdendo a água da vida para que você possa beber. Você vai continuar com seus baldes em outros lugares? Vai continuar com uma mulher samaritana? Você já teve 5 maridos, agora você está no 6º, ele não é o seu marido. Você vai continuar com seu balde nisso? Você não vê que você vai continuar com sede? Quando nós pensamos que Jesus está passando naquele momento pela sede definitiva, eu tenho sede. Ele ficou quieto quando estava experimentando as dores excruciantes do suplício, dos pregos, dos cravos nas mãos e nos pés. Ovelha muda, mas agora, como o grito, porque me desamparaste, o que ele está experimentando é algo infinitamente maior do que qualquer coisa física possa ser. Ele tem a sede da água viva. Ele está tomando, como eu disse, é como se tivesse 1 milhão de sóis em sua boca. Ele está experimentando as labaredas eternas. Ele está sendo separado de Deus, que é a fonte das águas vivas, para que você possa ter uma fonte, essa fonte dentro de você. Como o Evangelho não pode dar paz, queridos? Como alguém pode um dia ter meditado meia hora na cruz e chegar à conclusão de que o Evangelho não é capaz de dar paz, gozo, alegria, que ele diz que dá? Isso é o que eu disse. Se uma pessoa não acredita que Cristo morreu, não acredita que essas coisas são verdades, vai lá e viva a sua vida, acredite no que quiser, vive e morra da maneira que você achar melhor. A mulher samaritana tinha 6 maridos, quem sabe você tenha 20. Ajunte o dinheiro que você conseguir, tente alcançar a respeitabilidade que você quiser, tenha tantos filhos quanto Salomão. Agora, você não pode olhar e dizer que realmente acredita que não está acontecendo na cruz e ter conceitos pequenos. Você não pode dizer que Jesus bebeu as labaredas eternas e que você pode estar nele e não ter a água da vida. Aqui está o que ele está dizendo: eu perdi o favor, amor e as águas vivas do meu Pai. Eu fui separado do favor, do amor, da paz, do consolo, da satisfação. Eu recebi as queimaduras eternas que você merece, para que você possa ter essa proximidade, para que você possa ser o Davi que encontra as águas, para que você não morra como uma corça que tem água na mente, mas nunca tem água na boca, para que você não fale sobre uma paz que você nunca tem, uma alegria que você nunca experimenta, que você nem acredita nela. Eu tive sede eterna, para que você pudesse ter um rio de vida brotando dentro de você. Eu tive as labaredas eternas dentro de mim. Eu morri com sede, para que você nunca viva ou morra com sede, para que você tenha um rio que jorre para a vida eterna. Eu tomei as labaredas eternas, eu experimentei dentro da minha boca o fogo consumidor, para que você conheça a vida. O que é a vida eterna, queridos? Chega de falar que alguém que não tem nada disso simplesmente está indo para o céu, e isso é a vida eterna. Por fim, como podemos nos apropriar pessoal e praticamente disso? O que isso realmente significa na prática? Em terceiro lugar,
Nós temos que encerrar, e sempre deve ser breve o encerramento, porque sempre, quando chega perto dele, você já está mais do que, já gastou bastante tempo. De certa forma, usar essa declaração incrível, essas últimas palavras de Jesus, como terceiro ponto, não é muito pequeno, já que essas palavras finais, né, hoje eu estava olhando para outras palavras, não é? E de alguma maneira estamos olhando para o mesmo, como eu disse, isso aqui satura, e nós vamos gastar a vida inteira olhando para a cruz, e a eternidade inteira também. Então é óbvio que há riqueza grande demais aqui, mas eu acho que a maneira mais fácil de terminarmos rápido algo que daria uma quantidade enorme de sermões, não é? Porque quando ele diz isso e acontece o que nós vimos, ele disse: está terminado. Eu bebia, eu morri com sede, eu bebi as labaredas eternas, acabou. Então ele diz: tetelestai, acabou. Dizer que falta alguma coisa para alguém experimentar o que Cristo disse que acabou é o maior absurdo que cristãos fazem em nossos dias, que pastores fazem ao pregar a maior parte da sabedoria humana e do humanismo secular, e não o evangelho. Está consumado, é o que ele diz logo depois de dizer: eu tenho sede. Então tinha acabado, ele tinha bebido, ele teve a sede eterna. Se você já ouviu um sermão a respeito disso, ou estudou isso, você já ouviu isso milhares de vezes, que lá é uma palavra só, apesar de que aqui a gente usa duas, né? Está consumado, está totalmente pago. É uma palavra que você escreveria em uma conta, quando você pagasse a última prestação, quando você acabasse, você dizia: acabou, não devo mais nada, agora a casa é minha, o carro é meu, está pago, fim, totalmente pago, está realizado. Você sabe o que Jesus está dizendo, e um dos grandes paradoxos, um dos mais maravilhosos paradoxos da história, é que aqui está Cristo, não é? Pelos padrões do mundo, na verdade por todos os padrões, por todo tipo de sabedoria, ele está absolutamente indefeso, ele está totalmente indefeso. Jesus não pode coçar o nariz na cruz, ele não pode tapar sua nudez, ele está completamente impotente, completamente dependente, ele está completamente fora do controle, ou seja, ele não está aparentemente controlando nada. Enquanto ele morre nesse estado incrível, impotente, as últimas palavras dele são incríveis: eu fiz, eu triunfei, eu venci, eu fui até o fim, não falta absolutamente nada para todos os eleitos terem tudo o que o Pai prometeu. Eles não têm que completar nada. Eu paguei, eu experimentei até o fim o inferno, eu morri com sede, eu morri tomando as labaredas eternas, eu fui até o fim. O que ele realizou, queridos? 1 Pedro 3,18 diz: pois também Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, para nós termos a água da vida, a água que jorra para a vida eterna. O que ele está dizendo é o seguinte: eu atravessei cada centímetro do inferno, eu bebi cada gota da ira, há um abismo infinito entre você e Deus, há uma distância infinita, mas eu atravessei cada centímetro dessa distância infinita, eu paguei tudo, uma dívida impagável, eu realizei tudo, não há mais nada para você fazer, não há mais nada para você ter
a água que eu morri sedento sem ela. Compare isso com, eu estava mencionando, né? Compare isso com as últimas palavras de Buda. As últimas palavras de Buda é: esforça-se sem cessar. Agora, quando você lê o que Buda disse, você entende, porque essas são as últimas palavras dele. O caminho óctuplo, não é? Quando você lê, eu diria que há muitas coisas admiráveis no caminho óctuplo, não é? E fala sobre a autonegação e o reconhecimento do egocentrismo, de uma vida voltada para nós mesmos, e que isso é grande parte do que está errado conosco. Você lê essas coisas no caminho óctuplo. E o caminho óctuplo, então, ele tenta te dar iluminação no sentido de ver realidades em você. Agora, tudo é incrivelmente difícil, tudo é incrivelmente impossível, tudo é incrivelmente exigente. E essa é a razão pela qual as últimas palavras dele, depois de dar o caminho óctuplo, é dizer: olha, se você quer a salvação, nunca pare de se esforçar, esforce-se sem cessar. As últimas palavras de Cristo foram exatamente o oposto. Exatamente o oposto. Ele diz: eu fiz todo o esforço, eu atravessei cada centímetro do caminho infinito que te separa de Deus, não ouse acrescentar nada. Ele não está falando só com o inferno diante de Deus, ele está falando para você: não ouse colocar nada na minha obra. Eu terminei. Se alguém um dia vai estar para sempre bebendo dessa fonte, desfrutando do meu Pai, eu fiz tudo. Não ouse acrescentar nada para chegar nesse lugar. Eu fiz tudo para os eleitos estarem para sempre em meu Pai, para sempre desfrutar dele, para sempre não ter sede. Não ouse colocar um átomo aqui de você mesmo. Eu terminei. Não é que havia um abismo infinito e eu deixei os últimos 5 centímetros para você. Eu terminei. Acabou. Tetelestai. A ideia de você dar a Deus uma performance, juntando ao que Jesus fez, então Deus te abençoa, ou então você dá o seu livre-arbítrio, ou então você dá a sua parte. O Evangelho de Deus te abençoa em Cristo Jesus, e acabou. Ou então, ele não tem nada a ver com você. Não é ele faz o que ele fez, então você agora dá o seu melhor para servi-lo e para amá-lo, e então você ganha as boas-vindas. Não. No primeiro passo é estar consumado, está terminado. Eu tomei todo o cálice, eu tomei todas as labaredas, eu morri sedento, eu tive a sede final. Na verdade, pense, nós não somos nem gênios artísticos, mas imagine se você gastasse tempos e tempos fazendo imagine um armário, né, uma coisa, porque você quer dar a alguém, aquilo, você passou meses, lixou, pintou, ajeitou, cortou, e você mesmo sem essas grandes habilidades, tu fez aquele móvel, você gastou meses, um esforço enorme, e desce para a pessoa, depois de 3.000 camadas de verniz e de tinta, e assim que você desse para a pessoa, ela pegasse uma lixa e começasse a lixar, bater uns pregos, ajeitar, você dizer: o que você está fazendo? O que você está fazendo? Está pronto. Eu fiquei meses fazendo isso para dar a você. Não, eu acho que não está certo, isso aqui está errado, está errado. Estragou tudo, você estragou, estava pronto, estava terminado. Você me ofenderia. Eu gastei meses fazendo isso para você, mas você cortou um pedaço, pintou de outra cor. O que? Estava pronto. Eu tinha terminado. Era um presente.
Imagina eu, você. Mas imagina se você escutasse Mozart. E depois você pensasse, tá ótimo isso, mas tá faltando um final aqui, tá bom não. Eu vou botar essa parte aqui, vou botar uns violinos aqui. Mozart dizia, que isso, tá estragando. Essa sinfonia estava perfeita. Eu te dei ela, eu estou te dando ela pronta. Você não pode botar nada nela. Imagina se você visse o Davi de Michelangelo dissesse para você, olha, aqui está a estátua, você pegasse o martelo, vou ajeitar o nariz. Como assim? Você está me ofendendo? Eu fiz. Não tem como você acabar isso, porque já está acabado, já está pronto. Se você visse a Mona Lisa de Da Vinci e pegasse o pincel e passasse, vou pintar uma parte aqui, vou pintar essa parte aqui, você está estragando o quadro. O quadro já está pronto, você está me ofendendo. É isso. Quando Jesus disse, está consumado, o que ele realmente está dizendo para você é, acabou. Você não pode vir com o seu martelo, com o seu prego, com a sua lixa. Está pronto. O Deus do universo, o Deus que se tornou homem, o Deus que representou os eleitos, terminou. Você não pode vir com um prego para tentar colocar aqui. Não ouse. Se era um absurdo total você querer dar uma lixada a mais e cortar uma parte do Davi de Michelangelo, ou querer compor mais uma parte da nona sinfonia de Beethoven para ela ficar boa, porque você não é ninguém perto do gênio de Beethoven, você não é ninguém perto do gênio de Michelangelo, não é ninguém perto da genialidade de Da Vinci. Seria uma ousadia, seria um absurdo. O presente dele é aquela beleza pronta, é o Davi de Michelangelo, é a obra de Da Vinci, é a obra de Mozart, é a obra de Beethoven. Você não pode simplesmente, quando você disse para Beethoven, olha, a nona é boa, mas a parte final é ruim, eu acho que eu vou mudar. Se você não está desfrutando da nona, você está ofendendo ele. Está dizendo, a sua obra é ruim, ela estava bem, mas no final não está tão boa. Agora eu vou entrar com a minha genialidade e ela vai ficar muito melhor do que ela é como você fez. Aí sim vai ficar uma nona bem feita. Não, Beethoven é como se ele escrevesse no final da nona, tetelestai, acabou, está pronto, desfrute. Agora imagine quando você olha o plano eterno de Deus, quando o próprio Deus, que morreu dizendo eu tenho sede, que bebeu as labaredas eternas, ele diz, não ouse acrescentar nada aqui. Então, para encerrar, deixe-me dar apenas 2 tipos de pessoas que tentam acrescentar. E como é fácil nós entrarmos nisso, não é? Há 1000 maneiras de fazer isso, e não temos como entrar nas particularidades, não é? Há um enorme número de pessoas aqui hoje ouvindo na internet, e não importa em que sala você estivesse, em que lugar você estivesse, sempre haverá. Quando uma pessoa diz que o que Cristo fez não é suficiente para a sua alma, ele está dizendo isso. O que? Minha paz? Isso é muito bom, mas está faltando uma parte. Eu vou ter que fazer uma parte aqui. Você não bebeu as labaredas eternas nessa parte da minha paz. Jesus diz, não, eu terminei. Qualquer outra coisa que você beber, vai voltar a te dar sede. Essa é a única coisa que não acaba com a sede, que é verdadeiro conforto, verdadeira paz, verdadeiro desfrute eterno, verdadeiro conforto. Não coloque nada, está acabado, terminei. Então, algumas pessoas se martirizam, outras pessoas sempre estão tentando se provar de alguma forma. Não importa se elas têm consciência ou não. Bom, a mulher samaritana podia a princípio não ter a consciência de que ela estava colocando o balde da vida dela nos seus romances. O que importa é que essa era a realidade. Ela ia morrer de sede. É por isso que Jesus foi extremamente amoroso quando está falando sobre água, sobre sede, e diz, vá lá e chama o seu marido. Então algumas pessoas se martirizam, ou outras estão sempre tentando se provar. Então há autossuplicadores e autoprovadores e mais um monte de coisa, mas é um monte de maneiras de a gente dizer que não está acabado. Toda vez que
Alguém nos critica e ficamos devastados. Hoje a gente vive numa época, quanto mais público você for, mais vai ter gente falando mal de você, por exemplo, na internet. O que era menor se torna maior, né, nos nossos dias. E se você se martiriza, você pode mais viver, você não pode viver com essas coisas. Toda vez que você, ou quando você faz algo errado, comete um erro, você se martiriza. Na verdade, algumas pessoas fizeram algo errado há anos atrás, e ela não consegue superar aquilo. Se martiriza, sente pena de si mesmo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu fui martirizado por você. Eu tomei o cálice do desprezo final, não só dos homens, mas do próprio Deus, no seu lugar. Você não precisa beber mais um pouco para completar nada. Essa sua postura é de quem acha que o que eu fiz não foi suficiente. Eu não experimentei vergonha suficiente, desprezo suficiente. Alguém sofreu como eu sofri? Eu não tomei todo o cálice? Não foi suficiente meus açoites? Minha agonia? Meu inferno? Tomar as labaredas de fogo? Porque você de alguma maneira acha que pode completar isso? Sabe, há pessoas dos nossos dias que dizem: eu não consigo me perdoar. Como assim? Primeiro que nós não cometemos pecados contra nós mesmos, contra a nossa dignidade, queridos. Nosso pecado é contra Deus. Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Você está dizendo o seguinte: eu sou tão grande e venerável que Deus pode perdoar, mas eu sou tão mais venerável que Ele que eu não posso perdoar isso. Isso é baboseira de quem está se vitimizando, de quem está cheio de autopiedade. Deus está dizendo: eu expiei teus pecados. Você acha que pode, com a sua autocomiseração, expiar mais um pouco? Por que você está tentando isso? Está consumado, está acabado. Tentar acrescentar algo ao que eu fiz, para você ter todo o perdão e toda a água da vida, em sua satisfação, em sua paz, em seu conforto, em sua alegria. Foi feito. Tentar acrescentar algo aqui que eu estou fazendo não soma, subtrai. Se você pegar o seu pincel e começar a pintar na Mona Lisa, você está estragando, você está subtraindo, você não está acrescentando beleza. Se você tentar bater com o cinzel mais no Davi de Michelangelo, você não está acrescentando beleza, você está tirando beleza. Quando você tenta acrescentar algo teu no que eu fiz, você não está acrescentando, você está tirando a beleza perfeita do que foi feito. Como você ousa? Como você ousa viver assim? Não sabe o que eu fiz? Isso é orgulho disfarçado, autoimportância. Você acha que realmente o que foi suficiente para mim, para minha alma no inferno, não é suficiente para você? Claro que há muitos tipos de pessoas. Há o auto-suplicador e há o auto-provador, mas todas essas coisas é uma maneira de dizer: não foi um tetelestai, ele não completou, não é suficiente, não para mim. Da mesma maneira que como eu disse, Jesus cresce ou cai com a palavra de Deus. Se você acha que ela não é suficiente, a palavra, então Cristo não é. Se você acha que Ele é tudo, então a palavra de Deus é tudo. Eles não podem ser desassociados. Você não pode dizer: eu tenho Cristo no mais alto lugar, mas a palavra de Deus não é suficiente. Você está dizendo que Ele não é suficiente, porque na hora que você separa eles, você já não tem mais o Cristo verdadeiro. Então, sabe, um provador é alguém que pode dizer: eu moro no Rio de Janeiro, eu sou legal, eu fui para boas escolas, eu cheguei bem na minha profissão, eu estou ganhando dinheiro, eu
sou um bom pai, sou uma boa mãe, tenho filhos, estou criando. Isso vai te levar para o chão, porque você nem sempre. Essas coisas não são coisas nas quais você pode botar o balde. Nem sempre as coisas vão estar bem. Elas rapidamente ficam mais. Então, o que você está realmente dizendo a Jesus é que não está consumado. Quando um crente diz que ele precisa de mais alguma coisa para ter paz, ele está dizendo, não está consumado. Ele não bebeu tudo. Há coisas na minha vida que ele não bebeu, então eu não posso ter a água curando isso em mim. A água da vida não é suficiente nessa área aqui. Não é suficiente. Ele não terminou. Ele deixou o serviço incompleto. Ele foi esmagado para que eu tivesse paz, mas não foi esmagado o suficiente. Ele não bebeu cálice suficiente, ele não teve sede suficiente na cruz, de tal maneira que ainda sobrou coisas daquela sede, que mesmo ele na minha vida não pode suprir. Para eu me sentir significativo, para eu me sentir seguro, eu tenho que ter essa quantidade de dinheiro, essa quantidade de reconhecimento. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu estou tão feliz que Jesus pagou por meus pecados, mas agora eu estou aqui fora e eu preciso de muitas coisas ainda. Você está dizendo, não está terminado. Jesus está dizendo, como você ousa olhar para o sacrifício infinito e dizer que ele não está terminado? Quando você ousa dizer isso, quando eu, na cruz, na sede final, disse que estava terminado. O que você está fazendo? Está consumado. Qualquer coisa que você faz, procurando qualquer água, é dizer que eu não morri com a sede que eu morria. O Evangelho é que você é um pecador totalmente salvo pela graça. Essa é a psicologia final. Só isso cura a alma de todas as suas dependências. Você poderia me explicar de mil maneiras porque aquela mulher tinha tanta dependência de um romance para ter tido 5 maridos e estar no 6º. Você está enganado. A única explicação final é que ela botava o balde da sua água no lugar errado. E Jesus diz para ela, você pode beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Isso não vai matar a sua sede nunca. Aqui você tem a psicologia final, você percebe e descobre que é muito mais mal do que você jamais ousou acreditar. Você fez de tudo algo bom e suficiente, menos Deus. Você então foi levado pelo Evangelho àquele lugar onde não há mais autonegação, onde você não fica falando, quer que eu sinta culpa. Você sabe que é totalmente culpado. Você sabe que outro teve que beber todo o cálice no seu lugar. Você já não tem mais problema de quão culpado você é, porque você sabe que a sua culpa era infinita. Mas você descobre que foi muito mais amado do que qualquer quantidade de imaginação podia supor. Você nunca mais se auto-vitimiza, nunca mais sente pena de si mesmo. Como alguém pode ser amado por Deus em Cristo e sentir pena de si mesmo e ser uma vítima de todas as coisas? Em todas as situações nós vimos como Jesus pode enfrentar todas as coisas, abrindo mão das suas prerrogativas divinas e dependendo só do Pai e do Espírito Santo. Então, dependendo totalmente da palavra de Deus. E Deus nos eleva assim. O grito, eu tenho sede, há nele ensinamento para cada parte do nosso ser. Nos revela a psicologia final. Não há nada. Nós não pensamos que nós precisamos nos odiar durante um tempo para sermos aceitos.
Nós nunca falamos que Jesus não fez tudo e que alguma coisa precisa ser feita por nós, e nos vitimizamos para achar que finalmente então completamos o que Ele fez sozinho. O Evangelho nos liberta. Você está se regozijando o suficiente nele? Você realmente se regozija no tetelestai? Ou é só uma palavra? É isso que Davi disse que não queria. Eu não quero ter um conhecimento de Deus, eu quero ter Deus como a corça, que era a água real, a água na sua boca, a água que sacia realmente sua sede. Indo mais à frente, eu quero a água que jorra para a vida eterna, não em algum lugar, dentro de mim. Eu quero essa fonte. É assim que você se apropria, é assim que você torna pessoal o que Jesus Cristo fez. Como diz um antigo: deposite sua ação mortal. Toda ação que você acha que pode completar o que Cristo fez é mortal. Era você querer compor mais uma parte da nona, era você querer dar as últimas pinceladas na Mona Lisa. Você acharia um insulto a Leonardo da Vinci, mas você não está insultando o Leonardo da Vinci, você está insultando o Deus eterno, que fez, que tomou as labaredas eternas e que disse: terminei, acabei. Então deposite sua ação mortal aos pés de Jesus, fique nele, somente nele, gloriosamente completo. Está consumado. Tenho sede, para que você nunca mais tivesse, para que você tivesse a água da vida, uma fonte que jorra para a vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse dia, Deus, em que a gente pôde estar junto diante da sua palavra pela manhã, e agora olhando, Senhor Deus, de novo aos pés da cruz, para essas riquezas infinitas que sabemos que nos saturará a cruz por toda a eternidade. Abra os nossos olhos, nos encha da verdade do Evangelho, nos encha da sua palavra, e faça, Senhor Pai, sermos saturados dela, de tal maneira, Senhor Pai, que ela se torne nossa resposta visceral, nosso eu nu, ó Deus, nossa resposta instintiva a todas as coisas, para que Tu recebas a glória e nós a alegria, em nome do Teu amor.